Olá, pessoal, tudo bem? Ah, peraí. Peguem, então, o livro de geografia de vocês. Na semana passada, na outra, na verdade, a gente já tinha começado o capítulo 7, que fala sobre a questão do solo, do clima do Nordeste, certo? E vai falar também mais para frente sobre os impactos desse solo, desse clima nas pessoas, o quanto existem regiões que têm mais dificuldade e outras mais acesso à água, por exemplo, a região costeira, tá bom? Vou abrir aqui os slides, não tem todos ainda, não terminei de colocar, por exemplo, a gente tem a zona da mata, né? E vou colocar também, tem uma parte do Agreste, e aí eu vou colocar depois o Sertão, mas eu quero continuar falando até Sertão hoje, tá? Então vamos focar no Agreste e no Sertão, porque a gente já falou um pouco sobre a zona da mata. Deixa eu abrir aqui. Opa, peraí. Se eu tô compartilhando, eu não consigo colocar a pessoa no slide. Só retomando aqui, eu não vou falar sobre tudo isso de novo, mas eu quero que você... Ai, ficou grande. Difícil quando a gente mexe nos negócios. Eu quero que vocês se lembrem disso aqui. Estão vendo? A gente está falando, então, existe a região oceânica, certo? Ou costeira, né? Do Nordeste. Depois nós temos a zona da mata, que a gente vai falar sobre. E aí nós estamos estudando também, a gente falou na outra semana e vamos retomar hoje, e nós vamos focar aqui, ó, na região do Agreste. Mas já pensem que quando a gente entrar no sertão, que eu espero que seja hoje, depende, né, do fluxo da aula, a gente já começa a falar sobre essa região. Repare que um grande ponto dessa área aqui é que toda a massa fria de ar que vem do oceano, do Oceano Atlântico aqui, tem dificuldade de passar, já que tem alguns morros, um planalto aqui nessa região, que é o Planalto da Borborema. Muito comum, as pessoas vão bastante lá fazer turismo, ecoturismo, né? Que é esse turismo de aventura, que a pessoa vai fazer trilha, né? Conhecer a região. Isso, o relevo bloqueia a passagem do ar, isso mesmo. Eu trouxe para vocês num videozinho, já mostro para vocês. Oi, Daniel, tá com dúvida? Estamos falando. A partir da semana que vem. Não falaram ainda? Então eu quero que vocês foquem aqui, olha, nessa partezinha, tá bom? Se quiser tirar foto para vocês ficarem estudando essa imagem, fica à vontade. Até porque senão vai passar algum tempo, né, antes da próxima aula. E aí nós temos a região de planície, nessa região mais costeira, né? Como nós temos planalto, né? E aí eu mostrei para vocês a questão do relevo, como ele era demarcado, e vocês podem ver aqui por meio da legenda, né? As regiões do Planalto Central, Nordestino. Falamos sobre a temperatura, que é uma região de temperatura tropical, né? E equatorial, porque ela está perto do Equador, mas não é tudo, tá bom? Não é toda a região. Má distribuição pluviométrica. Então, não é todos os locais que tem chuva constante, né? No Nordeste, assim, no geral. Duas estações bem definidas, uma de muita chuva e outra de muita seca, tá? Uma coisa que a minha mãe sempre falou lá, um problema que eles tinham, a gente vai estudar a região que a minha mãe morava, né? Que é Vitória da Conquista, ela aparece aqui no... Pois eu acho com vocês, esqueci onde que eu tinha lido. E é uma região que na época... Ah, tá. No Agreste. É a região de Agreste. Então, é uma época que, por exemplo, do mesmo jeito que fica meses sem chover, quando chove, chove demais e leva toda a plantação que ainda tem embora, sabe? Então, é bem difícil, assim, a vida. Então, nós temos o tropical semiárido.
tropical litorâneo, é só pensar em litoral, né, que é essa parte mais verdinha. A região tropical e o equatorial, né? Esses climas tropicais de muito calor e umidade, em compensação não tem vento, nem chove. A gente explicou também, né, esse mapa aqui, ele era relacionado às temperaturas médias de cada região. Falamos um pouco sobre a vegetação, né, da região, que é uma vegetação variada, tem diversas florestas, não só de Mata Atlântica, mas com arbustos também, né, vegetação de caatinga e cerrado, mais seco do que o nosso cerrado, eu entendo, pelo menos o que eu vejo quando eu vou lá, sabe? Porque também é cerrado, como o nosso, só que o nosso cerrado, ele... Uma característica de cerrado é que normalmente ou são amareladas as vegetações ou são meio cinza. A nossa vegetação ela é amarelada ou um verde indo para o amarelo, né? Em compensação, a maioria dessas vegetações de região de cerrado no Nordeste, você acha mais um verde acinzentado, ele é um pouco mais seco, tá? Mas ele também acha amarelado. Ecossistemas de transição, né, entre uma região e outra, que são essas três aqui, tá? E as sub-regiões, né, que a gente falou, dividido pela população, por outros quesitos, é a terceira maior do Brasil. E aí nós falamos sobre a zona da mata, certo? Região de exportação do pau-brasil e cultivo de cana-de-açúcar ali no início, certo? É uma região, né, tropical atlântico, clima, vegetação, chuvas anuais que variam de 1.800 a 2.000 milímetros de água. Vocês vão ver que isso aqui não chega nem a 100. E aqui é 2.000, então tipo, é bem diferente nessa região mais costeira para essas regiões para cá, tá? Ainda mais o sertão. Temperatura que variam de 24 a 26 graus. É uma floresta tropical cortada por rios, né? Falamos também que o solo lá dessa região da zona da mata é muito fértil, porque é um solo de massapé, que é o tipo de solo, é uma estrutura de solo, vocês estudaram isso lá no sexto ano, em geografia também. Esse tipo de solo ele é muito fértil, porque ele é bem adubado de matéria orgânica. É um dos solos mais recentes, né? No quesito de que ele tem muito adubo orgânico, desde vegetais, animais, que entram em harmonia, porque ele tem mais dessa parte, do que minérios, mas ele também tem minérios para fortalecer ali o adubo ou o solo. Mas o principal dele é porque ele é rico em adubo orgânico, tá bom? Então, é até meio avermelhado, quase roxo o solo. Facilita, então, plantações, né? Eu falei isso para vocês. Clima favorável também para o cultivo de cacau. Como eu expliquei para vocês, tiveram uma doença, né, que acabou com que nós não fôssemos mais os primeiros, nós éramos o segundo vendedor de cacau, né, do mundo. Hoje nós estamos no quinto lugar e detemos 5% do mercado de cacau mundial. Gente, vocês estão aí? Ninguém liga vídeo, ninguém faz nada, eu fico em dúvida. Ninguém conversa comigo. Grande dinamismo econômico. Oi, tá bom. Podem fazer pergunta também, tá? Beleza. Como a gente falou, desde da região de cana-de-açúcar, né? Durante muito tempo na história foi sede do governo. Depois muda para o Rio de Janeiro, mas de início era Salvador, então era essa região. Maior densidade demográfica nessa região, a maioria da população do Nordeste vive nessa região da Zona da Mata. As cidades maiores, mais desenvolvidas, são todas dessas regiões. Até porque a vida é muito mais fácil, né? Onde você acha tudo o que você precisa, ainda mais água e comida, né? Também é uma região de muitas indústrias, estradas, portos, tem polo turístico, principalmente nessa região costeira. Quantas vezes a gente não viu em época principalmente de verão, né? Todo mundo indo em massa, passa no jornal, passa no comercial, o pessoal ainda
indo várias pessoas para as praias do Nordeste, são praias exuberantes, né? E a maioria das capitais dos estados do Nordeste ficam nessa região, também porque é uma região populosa, desenvolvida, né? A sub-região mais desenvolvida do Nordeste. Ok. Gente, é um videozinho que eu encontrei no YouTube, é de um canal de geografia. Ele é curtinho, ele tem 3 minutos, mas eu quero muito que vocês vejam o canal. E também, depois eu vou mandar para vocês o nome, que agora eu esqueci, mas ele fala ali na apresentação. E vai fazer um resumo disso daí que a gente estudou, tá bom? É um videozinho curto, mas ele tem vários vídeos fáceis de aprender geografia. Então, acompanhando, faz assim. Joinha aí no... Todo mundo sumido. Estão ouvindo? Esse é o nome do canal, Olhar Geográfico. Olá, pessoal! Hoje, o Olhar Geográfico apresenta alguns aspectos econômicos do Nordeste brasileiro, uma região que demonstrou significativo crescimento ao longo das últimas décadas. Os principais motivos desse crescimento estão relacionados com o desenvolvimento dos setores industrial, agrícola e de serviços. Para darmos início ao nosso estudo, partiremos das áreas litorâneas, onde encontramos a Zona da Mata, que se estende do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Lá encontramos uma região onde predomina a produção mecanizada da cana-de-açúcar e a presença de usinas de açúcar e álcool. Seguindo em direção ao sul, encontramos o Recôncavo Baiano, localizado na região metropolitana de Salvador, uma área que abriga centenas de indústrias. Muitas delas se desenvolveram por conta da exploração do petróleo, como é o caso da indústria de automóveis, de produtos químicos, da borracha e do plástico, de tecnologias, entre outras. Já no sul da Bahia, encontramos a região ou zona cacaueira, como o próprio nome diz, destinado à produção do cacau, matéria-prima do chocolate. Tá vendo como ele é um polo econômico muito bom, né? Ele tem uma variedade grande de itens para ser produzido, né? Cadê? Que delícia, hein? Mas ao longo da década de 90, a produção do cacau foi duramente afetada pela praga da vassoura de bruxa. No entanto, a produção do cacau vem se recuperando nos últimos anos. Além dessas 3 zonas, não podemos esquecer a contribuição econômica gerada pelo turismo, que se desenvolve a partir dos belíssimos cenários naturais, dos patrimônios históricos e culturais, assim como as festividades, com o destaque para o Carnaval, realizado em muitas de suas cidades. Dentre as 9 capitais nordestinas, 6 estão localizadas na Zona da Mata, o que gera o desenvolvimento do setor terciário, ou seja, o de prestação de serviços, como comércio, saúde, transporte, educação, entre muitos outros, além de impulsionar muitas atividades industriais, principalmente nas regiões metropolitanas. A indústria pesqueira é responsável por um elevado número de empregos nas comunidades litorâneas. A pesca artesanal é importante também na manutenção da grande diversidade cultural, que está vinculada às atividades desenvolvidas pelos pequenos pescadores, coletores de caranguejos e extrativistas, espalhados pelo litoral nordestino, que constituem um patrimônio cultural inestimável. Se você gostou deste vídeo, nos dê um joinha e inscreva-se no nosso canal para receber... Ok. Gostaram do vídeo? Tá bem alto, desculpa. Gente, então foi um resumo, né, dessa parte, tá?
coloquem aí o nome quem está participando da aula e eu gostaria que vocês peguem o livro e agora, diferente do que vocês ficam só assistindo, eu quero fazer vocês lerem um pouco. Porque eu tenho sentido que muitos alunos têm tido dificuldade com a leitura durante esse período de quarentena. Página 25. Muitos não têm lido e as minhas matérias são extremamente ligadas à leitura, tá, gente? Eu preciso que vocês leiam. Eu sei que eu tenho falado isso durante as aulas. Eu tenho passado várias atividades suplementares de leitura, mas é importante, não tem jeito. Tanto filosofia, geografia e história são assuntos que tem que ler, tá? E então, para vocês treinarem um pouco a leitura, quem quiser ler, levanta a mãozinha aí no aplicativo que eu já abro o seu áudio, tá? Página 25. Agora a gente vai estar entrando no Agreste. Deixa eu marcar isso aqui para voltar depois. Não vou obrigar ninguém, mas eu digo que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, tanto a interpretar melhor, a ter uma leitura melhor. Então, leitura em voz baixa, né, na cabeça, e leitura em voz alta faz toda a diferença. Deixa eu abrir seu áudio, Daniel. Página... ali no Agreste, eu acho que é. Isso, Lê o primeiro parágrafo pra gente, por favor. E aí, se eu precisar ir explicando, vou falando, vou parando, né, onde quero que grife, e vou explicando. Pode ler. Pode crer. Beleza. Agreste. Localizado entre o litoral úmido da zona da mata e o sertão semiárido. O Agreste é um espaço de transição. Por isso, nessa sub-região há ocorrências... Como ele está falando aqui, né? É um litoral úmido, né? É localizado numa região úmida ainda. E uma região de um espaço de transição. Pode grifar essas palavras aí que elas são fundamentais. Isso está mostrando muito por meio desse desenho que está aí do lado, tá? A região do Agreste, então, é esse período, esse espaço de transição entre que um lado ainda é meio úmido, porque está chegando ainda a massa de ar, né, úmida que vinda do oceano, e o outro lado que já não consegue passar mais a massa de ar, choveu de um lado só. Então, esse planalto, ele vai impedir com que a massa de ar úmida chegue na outra região, que seria o sertão, tá? Então, a umidade e o clima vão interferir no solo também. Pode continuar. Beleza. Por isso, nessa sub-região, há ocorrências tanto de Mata Atlântica, a leste, quanto de Caatinga ao oeste, devido à expansão das atividades econômicas. Devido à expansão das grandes atividades econômicas, grandes áreas dessas vegetações deram lugar a áreas agrícolas e infraestrutura urbana e industrial. Obrigada. Então, basicamente, ele está falando... Não, relaxa. Ele está falando que um lado, né, ele tem possibilidade de ter uma mata, né, e o outro não. É uma região mais seca de Caatinga. O que nasce principalmente lá? Na cidade da minha mãe mesmo é muito espinho. Difícil de passar pelos lugares. E isso tudo acaba que interfere, né, no solo, como eu falei, no tipo de plantação. Um lado tem uma vegetação mais verde, o outro tem mais cactos, né? É isso. Quem é a próxima pessoa que quer ler o próximo parágrafo? Quer ler, Mariana? Antônio, quer ler? Peraí, já abro, Mariana. Deixa eu ver quem que colocou aqui o nome no chat. Sueli, Antônio, Daniel. A Ana Júlia saiu sem pôr. Tá bom.
estranho, né? O pior é que tá escrito 5 aqui em cima. Não, tem a Suelen também. E tem eu, né? Gente, eu preciso que vocês leiam. Vou marcando aqui quem tá participando. Vai, Daniel. Beleza. Os altos planaltos dessa sub-região barraram as massas de ar úmidas vindo do Oceano Atlântico, fazendo com que elas subam. Com isso, a temperatura do ar, menor em altitude elevada, causa a condensação do vapor de água transportado pelas massas, podendo provocar a chuva orográfica ou de relevo. Pode grifar aí, chuva orográfica ou de relevo e a explicação dela, né? Planaltos, altos planaltos dessa sub-região barram as massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico, fazendo com que elas subam. Com isso, as temperaturas do ar, menor em altitude elevada, causa condensação, ou seja, então chove naquela região, né? Vocês estão vendo aí no mapinha, na imagem, né? Então, essa região aqui de Planalto Alto, vem a massa de ar, mas aqui não consegue, não continua, certo? Acaba barrado. Condensa, cria um movimento forte aqui, cheio, né, dessas gotículas, até que chove nessa região, mas não entra nada para cá. Tudo que tinha de umidade ficou por aqui mesmo, nessa região, chovendo, tá bom? Fez sentido para vocês? Porque todo mundo sempre tem uma dificuldade de lembrar o que é essa chuva orográfica. Alguém ficou com alguma dúvida? Mais ou menos? Tudo bem. Vai ter um vídeo também sobre isso explicando. É um pouco complicado, eu sei. Mas é só você ir olhando nesse mapinha, tá? A porção leste, eu vou até ler a parte de baixo aqui. A porção leste do Agreste, perto da zona da mata, é mais úmida que a porção oeste, próximo ao sertão. Isso ocorre em razão das chuvas orográficas, que caem antes do relevo de maiores altitudes. Então, como eu disse, né? A umidade do ar, ela vem aqui do oceano, tá? Então, tanto que a gente falou que essa zona da mata aqui, ela é bem mais. Eu sei que não está muito bom para vocês verem, mas vocês podem ir acompanhando do livro de vocês. Essa zona da mata aqui, ela é bem mais úmida porque ela tem a umidade do oceano. Tá verdinho aqui, tá azulzinho aqui. Aí ela vai, né, se aproximando cada vez mais do continente. O negócio é que por causa dessa estrutura aqui, ela se condensa, então ela fixa naquela região, fica paradinha ali, várias delas, condensado, né? Menorzinho, sem tanta diferença, sem tanto espaço entre uma e outra. A umidade fica condensada aqui nessa região, acaba chovendo. O quente sobe e o frio desce, né? E aí nessa região aqui chove. Enquanto isso, já que choveu aqui, sobrou alguma coisa para continuar a umidade do ar para outra região? Não, ela já ficou aqui tudo na chuva. Tudo bem? Como eu disse, eu vou passar um vídeo, se não está fazendo sentido, mas vai analisando esse mapa, esse desenho. Isso, seria isso. Então a umidade ela não sobra para o lado do sertão. Resumidamente é isso. Ela fica ali meio que nessa região, né, anterior. Breve explicação. As massas de ar chegam às elevadas altitudes e sobem. Quanto maior a altitude, menor a temperatura da massa, fazendo com que sofra a condensação e chova. Essa chuva não chega em algumas regiões, não mesmo. Como a gente falou, né? Acaba fixando em algumas áreas apenas, tá? Essas regiões perto desses planaltos muito altos, fica de um lado só do planalto, do outro não, o ar não consegue passar para outra região. Tudo bem?
Quem gosta... Ô, Mariana, lê aí pra gente o próximo parágrafo, por favor. Treinar a leitura faz bem. Ô, professora, não dá para mim ler. Não dá, por quê? Tá bom. Por causa que eu tô na casa da minha avó e aí eu tô sem livro. Ok. Daniel, você quer continuar lendo? Cadê o povo da sala, gente? Não tá participando da aula. Sumiu todo mundo. Tô dizendo que o pessoal não vem pra aula mais. Eu leio, não se preocupa não, você já leu bastante. Tá até desanimadinho. Na Paraíba e em Pernambuco, o agreste corresponde às terras elevadas do Planalto da Borborema, que é aquele planalto que a gente viu naquela primeira slide. Em Alagoas e no Sergipe, baixa sensibilidade de altitude, e no sul da Bahia, volta a elevar-se com a denominação de Planalto Sul Baiano. Essas atitudes, bem mais expressivas se comparadas às da Zona da Mata e às do Sertão, fazem do Agreste uma área de temperaturas moderadas, ou seja, tem regiões mais secas e regiões mais úmidas, né? Depende da área, depende da altitude desses planaltos, tá? Lembrando também que ela é uma região de transição, como a gente disse, né? De uma área mais úmida para uma área mais seca, tá? Me perdi, peraí. Essas altitudes, bem mais expressivas que comparadas às das zonas da mata e as do sertão, fazem o Agreste uma área de temperaturas moderadas, principalmente no inverno, quando se registram temperaturas inferiores a 15 graus, em cidades como Campina Grande, Guarains, Pernambuco e Vitória da Conquista, Bahia. A cidade da minha mãe é essa aqui. Baixa sensibilidade de altitude. Deixa eu achar um termo que facilita isso para você. É porque esses termos geográficos, gente do céu, é um monte de detalhezinho. Desculpa. Cadê? Espera aí que eu me perdi. Ah, tá. Em Alagoas e Sergipe, baixa sensivelmente de altitude. Gente, seria que sensivelmente. Não é uma descida drástica, sabe? Seria mais tranquilo, tá? Uma descida gradual, pode ser também a palavra. Deixa eu procurar um outro termo aqui para vocês. Mas vocês entenderam de uma baixa gradual? De relevo? Ah, beleza. Então, desde umas regiões mais altas, né? Até regiões mais baixas. Pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui para fazer... por quê? Eu gostaria de focar... Tá, eu vou terminar a página, vamos embora. Durante a colonização portuguesa... Então, o relevo do Agreste é melhor que o do Sertão, já que são um pouco menos e permitem a passagem de ar em grande quantidade? Então, depende da área. Como a gente falou, tem a região de Borborema, por exemplo, que tem relevos muito altos.
Então não passa o ar, só fica de um lado, né? O que acaba aquela região é difícil de morar, porque o relevo é mais alto, é muito mais fácil morar numa região plana, porque você consegue construir desde a sua fazenda com produção que você quiser, ou a criação que você quiser, até uma indústria. Quando você está falando de uma região, por exemplo, que é muito de planalto, é muito mais difícil de construir, né, uma vida. Mas se você comparar que o sertão ele é um pouco mais de relevo, mas não tem água, é difícil morar no sertão por causa disso. Então, tanto que o sertão, a gente vai estudar ele na próxima aula, ele se baseia muito, ele precisa muito, né, de ajuda do governo para criar meios de da água chegar até essa região. Se você pensar, então, entre o sertão e o agreste, existem pontos positivos e negativos nas duas áreas. Já criaram projetos para remover áreas muito elevadas em altitude? No Nordeste, você está falando? Ou em qualquer lugar do mundo? Acabamos de receber uma receita. Deve ser bolo. No chat. Foca na aula. Essas áreas muito afetadas, eu acho que não. Eles focam muito mais tentando levar água, desviando o leito do rio é mais fácil, tá? Porque, gente, é muito trabalho para você tirar uma montanha de lugar ou uma forma de elevação em que você tem que escavar a terra ou a pedra, né? Para poder tirar essa altitude, tá? Eu nunca vi ninguém tirar nessas regiões, não. Mas é oceano e não é rio. Não, mas eles não manipulam o rio, o oceano, eles manipulam os rios, tá? Não é o oceano. Para levar água para essa região. Existem regiões do Agreste, por exemplo, que tem rio. Se eles manipularem o mar ou o oceano, vai ser muito mais difícil, porque além de manipular para mudar o curso e aumentar, né, a região que tem acesso, ainda vai ter que limpar a água, porque água salgada não se bebe. Então eles manipulam o rio, por exemplo, o Rio São Francisco, né, que era de uma região e ele foi expandido. A gente vai estudar de novo, né? Poderiam fazer canais subterrâneos. Várias as regiões do Agreste tem. Eu imagino que do Nordeste, do Sertão também. Por exemplo, a gente vai estudar ainda nessa parte aqui do Agreste e do Sertão também, obras do governo em que eles ensinam ou a fazer, ou fazem, né, propriamente dita, os poços que chegam até as águas do lençol freático, assim como uma espécie de caixa d'água no chão, em que cabe litros e litros, e toda vez que chove, eles poderiam acumular água ali também. Existe, isso aí que você está falando. Por exemplo, sistema de coleta, transporte por máquinas, existe. Só que precisa de muito apoio do governo, entendeu? Porque naturalmente não tem. E a gente vai estudar sobre esses apoios, até quais foram de fato colocados em prática e outros que foram abandonados, enfim. A gente vai estudando isso. Vamos continuar aqui nessa parte. Eu vou tentar acabar o capítulo, essa folha. Falta 3 minutos para eu acabar. E aí a gente continua falando sobre esse assunto na próxima aula, tá bom? Mas já fixem aqui um dos motivos pelo qual o sertão é tão pouco, tem pouca água, é por causa dessas formas que barram, né? A própria chuva orográfica. Chove de um lado e não chove do outro, ou chuva de relevo, né? Chove de um lado do relevo, não consegue passar a massa de ar fria, tá? Durante a colonização portuguesa, era do Agreste que provinham alimentos, couro e animais para a população da zona da Mata Açucareira. Lembra que a gente falou em história, por exemplo, sobre sertões, em que eles acho que não falamos ainda, mas vamos entrar agora. Tinha a região litorânea que produzia cana-de-açúcar, mais para dentro, eles acabavam produzindo uma região que cuidava do gado, porque o gado não podia ficar perto da cana-de-açúcar, tá? Então tinha que ter uma região só para ela, para eles não estragarem, né, as plantações. Então eles criavam esses animais mais para o interior, tá? E levavam o couro, a carne, os produtos que eles iam produzindo para a população que vivia mais no litoral, tá?
Isso porque no Agreste é que se desenvolvia a policultura e minifúndios, ou seja, regiões que tinham outros tipos de plantação, não só a cana-de-açúcar, para alimento mesmo, porque eles não plantavam nem alimento nessa região açucareira. Uma vez que a zona da mata era reservada à monocultura de cana e à produção de açúcar. A expansão e o desenvolvimento desse tipo de produção empurraram as criações de gado para o interior, isso que eu acabei de explicar, chegando ao sertão e ao vale do Rio São Francisco. Eram bastante favoráveis para a pecuária bovina. Em razão disso, o São Francisco ficou conhecido como Rio dos Currais. Então, era uma região que tinha muito gado, né? No Agreste, predominam médias e pequenas propriedades de terra. As precipitações, mesmo inferiores às zonas da mata, viabilizam a cultura, ou seja, toda a forma de produção, né? Da laranja, do fumo, das verduras, do café, do milho, do feijão e frutas. Então, uma região muito desenvolvida nesse quesito, né, de plantações. Lembrando que depende da área, né? Do Agreste que a gente está falando. No Rio Grande do Norte até Sergipe, porção conhecida como Agreste Setentrional, a base da economia é a policultura e a pecuária leiteira, ou seja, gado para leite, né? Essas atividades geralmente ocupam pequenas propriedades e sua produção se destina aos grandes centros urbanos litorâneos. Então, manda-se essa produção para lá, como Recife e outras capitais. No Agreste Baiano, ou seja, na parte conhecida como Agreste Meridional, a pecuária predomina sobre a agricultura e é mais voltada para a produção de carne destinada aos mercados de Salvador e de outras capitais. Essa proporção destaca-se como a principal área pecuarista do Nordeste, de gado e de pequeno e grande porte, por exemplo, ovelhas, tá bom? Gente, acabou a aula, muito obrigada, tchau. Que não colocou o nome, coloca.